E está começando mais um programa Franquia Sem Segredo, o podcast que deixa você sabendo tudo sobre o mundo do franchising, com o nosso querido Luiz, nosso querido Riso. Eu chegando aqui na segunda parte do programa de hoje, o nosso participante Estevão dando continuidade. O Luiz foi me puxar para a orelha, foi lá, me trouxe arrastado, falou, não, você vai participar do segundo aqui. Ele não queria. E a gente segue, cara. Não, eu cheguei atrasado, teve um monte de problemas. Eu falei, cara, vocês já começaram. Qual é o nome da cidade que a gente grava? Piracicaba. Tá. O Riso tá onde? Tá na Austrália. Que cidade? Como chama a sua cidade aí, Riso? Sydney. Você tá em Sydney. O Estevão tá onde? Eu tô nos Estados Unidos. O Luiz mora em Sorocaba. Temos aí O cara que chegou atrasado, quem foi? É o cara que mora em Piracicaba. O cara de Piracicaba. Não, só pra constar, for the record. E isso que eu não peguei chuva de granizo, hein? Pô, eu peguei tudo hoje. Só não peguei... O Ricardo, ele vai te marcar pro resto da vida, né? Assim. Ah, não, eu preciso fazer um curso com ele. Ele vai te marcar, vai ser uma marcação homem a homem agora. Não, eu preciso fazer um curso, porque ele quando ele começa o programa, ele faz tão bonitinho. Eu não sei fazer isso. Ele né? Faz parte da essência dele. Comunicação, né? Comunicação, né? O meu é só chicotado. Sabe por que eu sou vendedor, cara? Sou vendedor, aprendi porque precisava vender, Luiz. Você bater num cliente lá, oi, tudo bem? Muito bem, tem que vender, né, cara? Pra vender não tem jeito, né, cara? Tem que se virar. Ó, mas... eu devolvo a bola pra você. Tá. A gente parou A gente vai hoje de novo, né? Continuar o episódio anterior que a gente parou, porque foram só 10 pontos que a gente pediu pro Estevão listar. Só 10. A gente não conseguiu chegar nos 5. Então a gente parou no último, no número 5. Não entramos nele, demos uma chamadinha. E aí eu dou a bola pra ti que toca agora. Vamos lá, Estevão aqui com a gente participando hoje, sempre trazendo essa relação, né? Que eu acho que é uma relação assim complexa e importante, que é do franqueado com o shopping, né? E muitas vezes a franqueadora ela não passa essa transparência para o franqueado, né? Então o cara se vira. Tá Deus dará, né, Luiz? Então, assim, eu acho que esse conteúdo que o Estevão tá trazendo pra gente aí é muito importante pra você que tem uma loja de rua, vai pro shopping, você que tá querendo comprar uma franquia, ou você franqueador, cara, pô, dá um pouco mais de atenção aos seus franqueados aí e entender um pouco sobre essa relação shopping, que não é fácil. E vamos agora falar sobre o erro número 5. Vitinho, manda pra tela de novo. Né? Que é como evitar os maiores erros cometidos por franqueados na locação de pontos de shopping. E o erro 5 tá aí, ó. Não revisar o fundo de promoção e propaganda, porque esse dói no bolso forte, não? Fala, Estevão, o que você me diz aí? Deixa eu puxar um pouquinho aqui para mim, Fala. Porque eu quero provocar o tal do tumulto dos cocos, como fala o Ricardo, né? Da explosão dos cocos. Que é o seguinte, o franqueado no shopping tem que pagar e ele participa de um fundo de promoção, mas ele simultaneamente tem o fundo cooperado de propaganda, o fundo de propaganda e promoção da rede de franquias. Existe um fato que até o Estevão não consegue acompanhar isso, obviamente, é de que os fundos de propaganda das franquias são amplamente questionados. Tem, assim, centenas de problemas. E eu já quero colocar a pergunta que eu gostaria de ter feito para o dirigente das Havaianas, se eles têm o fundo de propaganda e se foram os franqueados que pagaram e aprovaram aquela propaganda para entrar o ano com o pé esquerdo. Mas vamos tocar o barco, deixa o Estevão falar, porque ele vai falar isso do lado do shopping e a gente vai poder complementar. Assim como nas franqueadoras, o franqueado também não tem direito a opinar muita coisa no fundo de promoção dos shoppings, né? Existe uma mística que, eu vou fazer uma associação paralela para controlar o que o shopping vai fazer ou deixar de fazer.
Eu sempre falo pro franqueado, pro lojista em geral, o seguinte: este é um BO que talvez você não queira assumir. Por quê? Se o shopping não for um shopping que tenha uma receita de fundo de promoção, não tenha muitos inadimplentes, você vai ser responsável para aportar dinheiro para ter que campanhas de final de ano, principalmente, que tem uma premiação melhor do que nos outros meses, né, nos outros eventos do ano, para que atraia público ou coisa do tipo. Tem shopping que nem isso anda fazendo, né? Mas o empreendedor ele acaba assumindo essa conta quando é do interesse dele. E às vezes é troca por permutas, né? Também nem fica, às vezes nem fica na conta do empreendedor. Mas tem uma negociação que é feita, troca por mídia, e aí acaba ficando numa situação mais confortável para o dono do shopping. Então, assim, o lojista, mesmo que ele faça parte da sociedade, do comitê do fundo de promoção, ele não vai apitar absolutamente nada. Quem manda é a gestão do shopping. Eles que vão determinar quais as campanhas serão feitas, quais são as agências, o que vai fazer, o que não vai fazer. O lojista pode ir lá na reunião opinar alguma coisa, mas isso vai ser só ouvido, eventualmente levado em consideração, na maioria das vezes não, porque o shopping entende que tem uma agência que cuida, tem lá o departamento de marketing e tem lá as administradoras que entendem absolutamente tudo sobre isso. O problema envolve, que precisa ser checado e precisa ser acompanhado, a prestação de contas do fundo de promoção precisa ser realizada. Precisa se entender o que aconteceu para que não joguem despesas que sejam do empreendedor no fundo de promoção, para que o processo legal das contas seja feito de maneira correta, que é convocar o lojista, ir para uma reunião, ter ata de assinatura, aprovar as contas ou não aprovar as contas. Lá o escritório contábil lá que fez a auditoria vai dar o parecer, vai explicar qualquer dúvida, o shopping vai explicar as ações e se todo mundo concordar com o que foi demonstrado ali, se aprova as contas. É diferente de contas de condomínio, aprovação de conta de condomínio. Essa do fundo de promoção, o lojista participa, tá? É que raramente acontece isso nos shoppings. Isso deixa passar, ninguém questiona, ninguém fala nada e acaba deixando passar. O que acontece e é o que a gente falou no final do último episódio, é que hoje, com o cenário que o país está vivendo, a gente está passando por algumas situações inusitadas, né? Campanhas de marketing de final de ano com premiações que sorteio vai para uma pessoa que não deveria ir, ou que vai para uma pessoa, divulga e depois vai para uma outra, e aí a pessoa que teve o nome divulgado vai ter que entrar na justiça, o shopping foi lá e tentou, o carro valia 120 mil, o shopping tentou oferecer 20 mil para um cala-boca e a pessoa não aceitou, Eu vi essa hoje. E por aí vai, né? Eu vi essa hoje, num shopping em São Paulo. Então é outro. Não, eu vi de um shopping em São Paulo, de um carro, e a treta foi mais ou menos essa. Então assim, tá tendo vários, não é só um não, tá? As pessoas que tinham acesso aos cupons no site do shopping, foi derrubado antes do sorteio, não teve mais acesso, isso gera dúvida, né? É muito jogado em cima da auditoria da Caixa. A Caixa não vai lá participar do sorteio, não vai. É igual da Mega Sena, tá bom? É igual da Mega Sena. Que também deu pau. Não, por favor. Aquelas duas auditoras que estavam na Mega da Virada... Fantásticas. Foi perfeito. Eu acho que elas deveriam participar dessas auditorias do shopping também. Que na verdade assim, não é nem culpa das pessoas que estão ali, o processo é que está errado, né? Quem organiza o processo tem um interesse nesse sentido que seja dessa forma, mas é o país que a gente vive, infelizmente, né? Então, se o franqueado, o lojista em geral, não ficar atento a isso, é mais uma despesa que ele paga e invariavelmente, a gente vai falar mais para frente em um outro ponto lá, ele paga passivamente e aí só vai drenando a receita do lojista. Posso fazer uma pergunta aqui, Estevão? Por exemplo, pelo que você está trazendo para a gente, assim, essa falta de transparência é mais comum do que a gente imagina. No caso, o que o lojista deve fazer, por exemplo, se o shopping deixar passar e não falar nada sobre essa prestação de contas? O que ele tem que fazer?
Então, na verdade, assim, é o que a gente falou no primeiro, acho que no primeiro ou no segundo item, não lembro ao certo, é assim, tem coisas que ele não consegue resolver na hora, né? Mas ele tem que ter o entendimento de o que aquela situação envolve e o que ele pode usar isso a favor dele. Porque, como a gente falou lá atrás, o contrato de shopping o shopping tem suas obrigações e o franqueado e o lojista em geral têm as suas obrigações no contrato. O shopping diariamente lembra o franqueado e o lojista em geral sobre as obrigações que ele tem que cumprir. Só que o franqueado nunca faz isso para o shopping, porque ele tem medo. Ele tem medo de questionar, de pressionar, de se sentir perseguido, que ele vai ser se perseguido, que vai ser despejado. Ele não tem a mínima noção do que ele tem de direito, né? Então, infelizmente, ele não vai poder, na maioria das vezes, fazer nada naquele momento, mas ele pode entender a situação ou procurar alguém que entenda para explicar para ele, orientar ele como proceder, para que, eventualmente, lá na frente, se ele precisar, ele usa isso a favor dele, que seja numa negociação, numa conversa mais dura ou num processo judicial. Deixa eu só fazer uma colocação, queria o teu comentário, Estevão, porque acontece a seguinte situação. O fundo promocional do shopping é para gerar clientes, né? Então, Para não é divulgar o uma, empreendimento e os lojistas e atrair clientes. Então, não é uma situação típica só de final de ano, de sorteio, né? É todo mês, né? Por isso que se Exatamente. paga mensalmente. E um dado que eu quero te colocar aqui é muito interessante, é que o franqueado paga a mesma coisa para o franqueador. Ele paga a taxa de marketing. E também é um percentual sobre os faturamentos. Geralmente é alto, varia de 1 até podendo chegar a 3, 4% do total do faturamento da operação, ou das receitas, né? O dado interessante é que o franqueado, de alguma maneira, ele ao longo do tempo, ele aprende a reclamar com a franqueadora. Por quê? Porque as campanhas que são desenvolvidas não geraram aumento de vendas, ou vendas especificamente. Então, ele passa a ser muito participante, ele passa a ser muito crítico, e isso acontece com muita frequência. O primeiro ponto de atrito de um franqueado com o franqueador, estatisticamente, é pela gestão do fundo de propaganda, até pela aquela mágica, né, de que médico, publicitário e louco, todos nós temos um pouco, né? Mas isso não acontece no shopping. O chamado lojista franqueado, ele não cobra do shopping porque ele não consegue identificar, ou talvez alguma outra razão que eu não identificaria, que as campanhas que o shopping faz não estão gerando clientes, acesso ao shopping especificamente. Eu vou fazer um comparativo que é assim: as campanhas de marketing das franqueadoras, elas, diferentemente do shopping, elas, de uma maneira ou de outra, se dá resultado ou não, isso é uma outra história, mas ela vai direto ao que o franqueado tem na loja. Ele oferece o produto, então ele está divulgando o que ele tem na loja, tá? Isso é uma Tá? coisa. No shopping, ele está divulgando, teoricamente, o empreendimento, ok? Mas, na verdade, o que acaba acontecendo as redes sociais de shoppings, elas acabaram se tornando algo de... eu vou falar uma palavra, mas não é exata, não é com esse peso, mas eu não consigo lembrar outra aqui. Uma manipulação de divulgar uma loja aqui ou uma loja ali que está chegando, ou acontece de divulgar uma loja que abre e não divulga outra, né? Qual que é o critério? Não tem um critério. É só a pessoa que está lá atrás do computador, no departamento de marketing, que vai direcionar isso, que vai dar atenção a isso. Então, existe um problema na relação franqueado e shopping, lojista em geral e shopping, nesse sentido, porque não existe um padrão. É de acordo com a cabeça de quem está lá na gestão do shopping, tá? Não tem como o shopping medir o que ele divulgou de propaganda, o quanto que atraiu de cliente. Porque, na verdade, dependendo do shopping, ele não precisa nem dessa propaganda. A pessoa vai lá na época de final de ano, ou no Dia das Mães, ou
ou na Páscoa, ele vai no shopping. E vai. Se o shopping não fizer nenhuma propaganda, falar só, fizer uma simples na internet, no Instagram, as pessoas vão lá. Mesmo porque não tem nem propaganda na televisão, normalmente. Raramente tem, porque é muito caro, né? Hoje as redes sociais é que comandam isso. Mas não tem como mensurar o quanto de uma postagem no Instagram atraiu clientes para a loja ou para o shopping. E eu vou mais longe, o que eu falo para o franqueado. Ele não tem como não pagar isso, ok? Ele tem como fiscalizar. Mas se ele direcionar a campanha, e aí a gente vai até avançar num outro ponto, que é a mídia que o shopping vende lá, que acaba misturando com isso. Não tem a ver com fundo de promoção, mas é uma forma de divulgação das lojas também, né? Se ele divulgar dentro do Instagram dele, ele atinge muito mais gente por muito menos dinheiro e o público exatamente que ele quer, né? E quando um franqueado entra num shopping, ele vai assinar o contrato, uma das primeiras coisas que hoje os shoppings fazem é: você vai assinar aqui um termo de mídia inaugural, a famosa mídia inaugural. Um enxoval. A mídia inaugural que, na maioria das vezes, nunca é utilizado na inauguração, porque ninguém lembra o franqueado de usar ou não tem o espaço. Eu tenho casos no estado de Minas Gerais que o shopping vende isso, vende lá as mídias inaugurais, só que toda a mídia mais importante, escada rolante, banner, e as mais importantes, mesa de praça de alimentação, né? Mais importante que também tem que avaliar se isso dá um resultado ou não. Mas, enfim, tá lá, é oferecido, né? Estão vendidas por empresas terceiras que não tem nada a ver com o shopping. Ou seja, ele vende, não entrega, porque ou não pode usar, e aí fica por isso mesmo. Não tem, assim, vai para um terceiro, ou seja, já passou a inauguração, já passou depois da inauguração e ele não pode usar, porque não tem o espaço. Ele pode usar lá, vai fazer panfleto na cancela do estacionamento. Eu falo para cliente, se você pagar dinheiro para isso, você gosta de rasgar dinheiro, porque isso não vai atrair absolutamente nada. Você paga o panfleto, você paga a pessoa que fica lá e ainda paga o shopping. Você, Mas deixa eu te fazer uma pergunta antes de você entrar na mídia inaugural, né? Que você já comentado outra vez que está substituindo luvas, mas não vou nem entrar nisso. Eu só queria te perguntar agora, na segunda parte da pergunta, é que os shoppings arrecadam um valor considerável em nome do fundo de propaganda. Não é pouco dinheiro. Se esse dinheiro não é gasto em mídia, ele serve para quê? Para pagar as despesas do diretor de marketing? Vamos Para lá. pagar o salário do diretor de marketing? Para pagar o salário, os equipamentos do diretor de marketing? Vamos lá. Primeiro, existe a mística que envolve muito dinheiro. Só que não são todos os shoppings que têm uma receita capaz de dar conta de todas as despesas, tá bom? Tem shoppings que têm inadimplência muito alta, e aí o que acontece é o dono tem que botar dinheiro, não quer botar dinheiro, e aí vai estrangulando as ações, vai tirando as ações, e aí dá panetone ou não dá panetone, ou faz campanhas ou não faz campanhas, e aí por isso, e aí vai. São poucos shoppings que têm uma receita muito elevada de fundo de promoção. Então a sua recomendação para cuidar do ponto de equilíbrio não é apenas para o lojista franqueado, é também para o dono do shopping, né? Ele nunca vai olhar isso. O ponto de equilíbrio dele ele faz acontecer, porque ele sempre cobra uma coisinha a mais. Ele vai lá e o lojista acaba não informando a venda, ele vai lá e põe uma auditoria ali, e aí vai. Mas vamos lá, eu te interrompi na hora que você estava falando. Fundo de propaganda é usado também para compensar os aluguéis que não são pagos, que muita gente está inadimplente. Não, é assim: existe a inadimplência do lojista. Se a inadimplência do shopping é em torno de 10, 15, 20%, ele está inadimplente com aluguel, com condomínio e com fundo de promoção, invariavelmente, certo? Ah, Então, a receita do fundo de promoção ela fica menor. E aí, ela não, se não for um shopping que tenha uma força de divulgação ou de atratividade, ele não consegue negociar campanhas com permutas de mídia, entendeu? Então, o que se gasta dentro de um orçamento de fundo de promoção? Se gasta com o pessoal de fundo de marketing, né? Se gasta com agência, se gasta
com fraudário, com atendimento ao cliente, que em alguns casos o atendimento ao cliente está indo para o condomínio, em alguns shoppings. Em Minas Gerais, hein? Tem shoppings assim. Então, vão se manipulando as despesas para que o empreendedor pague o menos possível. Em shoppings que tem uma receita muito grande, que a inadimplência é muito baixa, ele flui, né? Ele vai normalmente, né? As campanhas. E aí, carros que são sorteados ou alguma outra coisa, viagens, acaba virando permuta com agências ou com empresas de concessionárias de carro ou coisas do tipo, né? E alivia o custo. Mas eu diria que é um lugar que tem menos problema do que condomínio, muito menos problema que condomínio, muito menos manipulação que condomínio, mas existe a mística que tem muito dinheiro envolvido e que, assim, o lojista pode opinar. O lojista não opina absolutamente nada nisso. Só para te falar, é igual nas franqueadoras, tá? Assim, é copy-paste do caso. Isso. Quem que aprende com quem? Não sei. É quem viu primeiro, ovo ou galinha. Não, eu acho que assim... São os mesmos envolvidos. Eu acho que é só para deixar bem frisado isso, que eu acho que tanto num caso quanto no outro, as pessoas têm que entender, diferenciar qual é a finalidade do fundo e aquilo que eu quero. Porque, por exemplo, já que o Riso mencionou, no caso das franquias, do fundo das franquias, tem muito franqueado que quer puxar a sardinha para o seu lado. Eu acho que o melhor exemplo que sempre foi, que eu usei, eu acho que não existe mais a Vejinha, né? Não tem Veja, Vejinha. Existe ainda a Vejinha? Não. Mas antigamente tinha a Veja e a Vejinha. E a Vejinha era localizada, né? Ela tinha por regiões, não tinha tiragem nacional. Ela era por regiões. E aí, o melhor exemplo é isso. Você tinha uma franquia e você ia gastar a verba do fundo de publicidade na Vejinha. Mas eu tenho 10 franqueados no Rio e 5 em São Paulo. Eu vou gastar na Vejinha da capital do Rio de Janeiro e na Vejinha capital de São Paulo, mas eu tinha franqueado em Campinas e no interior de São Paulo. É justo eu gastar metade lá, metade igual aqui? Qual é esse poder do... Então, assim, os critérios, buscar... Se você está negociando, se você está avaliando, a ideia é sempre buscar critérios objetivos. Porque se você tem critérios variáveis abertos, como eu falei no programa anterior, você vai ter problema sempre. Você falou Vejinha, me lembrou um fato que a gente vivenciou recentemente sobre a Virgínia, né? A empresa dela, né? Tinha um shopping que foi, antes de colocar um quiosque da marca da Virgínia, e ela é uma pessoa que tem um engajamento, tem uma rede social extremamente populosa, né? E as publicações no Instagram do shopping eram de 5 likes, 2 likes, 10 likes, visualizações muito baixas, enfim. E aí, num questionamento que a gente fez para um cliente, né, para levar para o shopping, o shopping falou, não, mandou lá numa reunião de associação lá, se não, tivemos 15 mil curtidas ou 1 milhão de visualizações, não, eu estou chutando o número, mas era números altos, né? E aí, eu fui lá pesquisar. É o que as pessoas precisam fazer, elas precisam pesquisar. Quando ela ouve, ela não pode só acreditar no que ela está ouvindo. Ela precisa pesquisar para ver se isso faz sentido ou não, né? E aí eu fui ver que a única postagem que teve um engajamento muito elevado foi o que envolvia a Virgínia, o produto dela, que tem seguidores no Brasil inteiro e que dão like por qualquer coisa. É da Virgínia, eu tô dando like. Ou seja, não é só dela, mas é desse tipo. Não tem nada a ver com a população daquela cidade. Não tem nada a ver. Então, o reflexo disso foi zero para o lojista, para o franqueado. Então, o shopping vai lá e conta o número bonito. Olha, tivemos nas nossas redes sociais não sei quantas milhões de visualizações. Tá, de gente que nem tá aqui, que nunca pisou no shopping, né? Então, o que eu alerto, o que eu oriento é pesquise, não ouça e aceite. Vai pesquisar, quando o que você ouve, se faz sentido ou se não faz. Só abrir a rede social do shopping, você vai olhar, tem 2 likes numa postagem do shopping. Qual que você paga para... Todo mundo paga para ter esse tipo de engajamento? É esse? Não existe alguém que pense algo um pouquinho mais aprofundado para divulgar melhor o que o lojista paga, o que o franqueado paga para o shopping?
Então, assim, a culpa não é somente do shopping, a culpa também é do franqueado, do lojista em geral, que não vai atrás do que tem que ir. Ele não, ele paga e aceita. E aí, na hora que aperta, ele vai, e não dá, e agora eu preciso de ajuda, e não sabe nem pedir, né? Porque ele tem gente do lado que não orienta a franqueadora de modo geral. Não está preocupada com isso, né? Os escritórios jurídicos da franqueadora não vai olhar essas coisas, o regional da franqueadora muito menos, porque ela tem interesse nos shoppings, e aí só piora a situação, só piora. Muito bem, vamos passar para o próximo agora aqui. Estevam, erro 6, projeta pra gente aí, Vitinho. Ficar passivo aos problemas da loja e do shopping. É um pouco do que você está dizendo agora, acabou de dizer pra gente aí, essa passividade aí também do lojista e do franqueado, né, Estevam? Exatamente, né? Isso envolve até o que está acontecendo no mundo das franquias aí, com muitos franqueados com problemas que não tem o que fazer por causa da Câmara Arbitral, porque não leu o contrato, ou porque escolheram o ponto errado. E nos shoppings a mesma coisa. As pessoas vão acumulando os seus problemas e não levanta a bandeira para sinalizar que tem um problema. E também não sabe argumentar sobre esse problema. E acaba achando que vai resolver, que vai pedir um desconto 3 meses e vai resolver, e não vai resolver, né? E assim, a gente está falando de gente que não é gente que não tem estudo ou que não é inteligente, não. A gente está falando de empresários que tem várias lojas, que tem muito dinheiro, não é só o coitado que tá ferrado, não. Eu estou falando de gente de todos os níveis, que acha que não pode discutir com o shopping ou que conhece tudo e consegue resolver tudo, e não sabe nem o que envolve um condomínio, um CRD e coisa do tipo, né? E aí vai pedir para o shopping, ele não consegue, ele pede lá 30% e não para olhar que se ele tiver 100% de desconto, em alguns casos, estou indo no extremo, mas tem casos que é 40, 50, não vai adiantar. Se ele tiver isenção do boleto dele de aluguel, não vai adiantar. Tem casos que se tiver isenção do boleto inteiro, não vai resolver o problema. E aí ele fica passivo, ele não sabe exigir os direitos dele. Ele não sabe qual que é a obrigação do shopping, porque ele não leu o contrato, não leu os documentos adicionais que vem no contrato, que é norma geral e outras coisas mais, e não sabe pedir, não sabe se proteger, se eventualmente quiser sair no futuro, o que ele precisa fazer, o que ele precisa exigir do shopping. Ele pode, o que o franqueado, o lojista em geral, precisa entender é o seguinte: ele tem direito a questionar. Ele tem esse direito. E se ele tem um contrato ativo e ele não está descumprindo nenhuma cláusula, está pagando o boleto, não tem inadimplência, ele tem direito e o shopping não pode fazer nada contra ele. Ah, mas o shopping pode me perseguir se eu não abrir a loja no horário ou vai criar... Se você trabalhar corretamente, não vai fazer nada, não vai acontecer nada. Ele não tem nada o que fazer contra você. Agora, se você está inadimplente, aí você precisa se proteger de outros lados. O shopping cumpriu todas as coisas que ele tinha que cumprir? Se ele não cumpriu, então peraí, então os dois lados estão em defasagem aí, deixando de cumprir alguma coisa. Então vamos discutir isso no mesmo nível, né? E é o que a gente faz na consultoria. A gente leva as negociações e as conversas com os shoppings, nesse tipo de situação, para o mesmo patamar os dois lados. Porque senão fica o shopping numa conversa num nível muito mais alto, o lojista aceitando tudo, o franqueado aceitando tudo e achando que não pode discutir nada, né? A passividade envolve, na minha visão, que eu vejo hoje, como um efeito depressivo. A pessoa fica inerte, ela está vendo, mas ela não reage. E ela vai só se afundando, se afundando, se afundando, se afundando. Porque o shopping não vai ajudar ele, na hora que vê que ele não serve para mais nada, nem pagar o boleto do mês, ele vai trocar. Ele vai trocar. E se ele é um lojista problema, e ele paga em dia, o shopping vai ter que engolir ele. Não vai acontecer nada. Ele vai continuar na loja, ele vai continuar operando e o shopping tem que aceitar e tem que explicar o que é perguntado e o que é questionado. Não tem como fugir disso. Se o shopping, os funcionários evitam esse tipo de esclarecimento ou dão informações superficiais, ele tem que se aprofundar e procurar os direitos dele com um advogado especializado. Só reforçando, o shopping vai trocar ele mais rápido que troca de roupa
se ele tiver inadimplente, tiver com um monte de irregularidades contratuais. Mas ele também vai trocar se o cara ele não for mais interessante para o shopping. E onde ele não é mais interessante para o shopping? Quando tudo aquilo que o shopping ganha de gordura, ele não estiver ganhando em cima de você. Vulgo, na expectativa inicial do cara, aquele super aluguel gordo adicional, ou suplementar, complementar, depende do tipo de contrato, mas o aluguel complementar que ele paga, além do mínimo, se esse aí ele estiver só pagando o mínimo, você não é mais interessante para o shopping. Então ele vai procurar outro. Pode até não procurar no primeiro momento, mas ele vai procurar outro. Na hora que tiver um outro melhor, ele vai bater nas suas costas e falar, ele vai usar. E aí entra o segundo ponto que eu vou falar. Ele vai usar tudo aquilo que ele já tinha guardado e falar, olha, desculpa, preciso rescindir o seu contrato por inadimplemento, pá, pum, pum, faz uma negociação e chuta você. Mas e se ele não tiver argumento? Então, é aí que eu ia chegar. Aí que é o negócio. Né? E tudo isso que o Estevão falou, tudo isso, sem exceção, e eu acho que aí o Estevão vai concordar comigo, não deixe jamais de formalizar tudo. Porque depois você vai chegar pro Estevão, ou você vai, depois do Estevão, você vai chegar pro Luiz, e você vai falar, tá, aí o Luiz vai pedir, tá, então me traz aí, o Estevão já vai pedir, me traz aí todos os documentos e todas as negociações. Ah, não tem negociação, era tudo por telefone. Eu falo, então você volta lá, daqui 6, eu vou te dar uma lição de casa, daqui 6 meses você fala comigo. Mas agora não tem o que fazer, você não documentou nada. Eu não tenho um e-mail trocado. Tudo que você falou com o superintendente, com o cara de vendas do shopping, com o fulano de ciclano, com o jurídico, né? Você foi notificado que você estava inadimplente, mas você ligou para o escritório jurídico, você não devolveu a contra-notificação. Ou seja, você não documentou nada. De que forma que eu agora consigo te ajudar? Então, a dica é documente. E documente por quê? A não ser que você tenha telhado de vidro, né? Porque aí o telhado de vidro é o que o Estevão falou. Aí você vai ter que pensar outro tipo de negociação. Agora, se você está fazendo tudo certinho, não tem porquê você escrever um e-mail para o superintendente reclamando alguma coisa. Ah, mas eu falei com o cara num almoço que a gente fez. Saiu do almoço? Escreve um e-mail. Fulano, Ricardo, almoçamos agora, dia tal. Eu fiz algumas reclamações e você se comprometeu a fazer isso, não sei o quê. Cara, muito obrigado. Você pode escrever a mesma mensagem jogando um tijolo. Eu espero que você compre, não sei o quê. Ou você escreve de uma forma amigável. Você escreve um e-mail terminando. Agradeço a oportunidade. Poxa, tudo que você puder fazer pra mim vai ser de bom grado. Tô precisando mesmo. Ou seja, você escreve um e-mail fofinho, ursinhos carinhosos. Sim. Entendeu? E aí você manda o e-mail ursinhos carinhosos e não manda o tijolo. Você pode fazer a mesma coisa. Você não precisa nem brigar com o cara. Mesmo que o cara tá errado, se a tua vontade... Sabe aquela história de que você escreve um e-mail com raiva? Aí você para... Dá uma volta na cadeira, vai tomar um café, volta, senta o e-mail. Você tem certeza que você vai reescrever isso. Escreve no chat GPT e põe lá, chat traduza com amor. Versão Pronto. Ursinhos carinhosos. Acabou. Entendeu? E faz isso. Mas, por favor, documenta. Porque não vai adiantar você bater na porta do Estevão, não vai bater na porta do Riso, não vai falar com o Luiz, não vai falar com quem quiser, né? Não vai falar com os nossos seguidores mais queridos, o advogado de franquia. Você vai falar com eles, não vai adiantar nada. Porque vai chegar lá, não tem documento. Aí sabe o que vai acontecer? O juiz vai olhar e falar, o shopping tem razão. Tô certo ou errado, Estevão? Absolutamente certo. Eu falo o seguinte pro lojista, a gente não faz milagre. Não tem como fazer milagre. Isso que você falou é exatamente isso. Se o cara não se resguardou, não documentou, e conversa de WhatsApp também não vale muito, não. A não ser que ele pegue o telefone, leva no cartório e faça uma ata notarial do telefone dele. Senão, tem que ser por e-mail. Se ele ligou, o que eu falo para o cliente é o seguinte: qualquer coisa que não esteja por escrito, você escreve um e-mail começando o seguinte: olha, só para ficar registrado aqui, que senão eu me perco nas minhas anotações, no que eu falei ou não. Na nossa conversa hoje, né, eu discordo disso, ou você ficou de me passar isso, ponto. Não põe sentimento, não põe absolutamente, só relata o que você conversou e pronto. Aí já começa você se resguardar para dizer, se o shopping falar que não fez, ou que não falou, ou que não teve, você vai lá e escreve outro e-mail. Então, conforme a gente falou no e-mail tal, que eu escrevi, e aí você começa a juntar a história e formar a história. Cara, só uma parte. Isso serviu, um cliente meu, ele conduziu toda a negociação com um shopping aqui de São Paulo. Eu fui orientando. Então ele falava comigo, eu dava as orientações, ele ia lá e falava com o cara do comercial. Na hora que chegou a minuta,
a gente tinha um diferencial gigantesco sobre o shopping. Por quê? Porque tudo que foi negociado, ou seja, ele fazia, ele ia lá, almoçava, ele trocava telefone, não sei o quê, ele fez exatamente isso. Ele mandava um e-mail registrando o que foi combinado na ligação telefônica ou registrando o papo da reunião. Um e-mail desse foi o suficiente para a gente conseguir alterar a minuta do contrato da locação. Porque veio do jurídico e da superintendência. Não, mas isso foi o que foi negociado. Eu falei, não. Tá aqui o e-mail. E eu te mandei e você nunca contestou isso. Você me prometeu isso no e-mail. E no coisa. Você respondeu. Falou, ok, vou conseguir te retorno. Ou seja, você retornou. Você leu o meu e-mail, você leu o que eu escrevi sobre o que a gente conversou e você deu um ok. Agora você tá me mandando uma minuta dizendo que eu negociou outra coisa comigo? Aí eles voltaram atrás. Aí alteraram a minuta, entendeu? Só que se eu não tivesse isso, aí era a palavra de um contra o outro de um almoço que eu não tinha participado. Não dava nem para eu falar com o advogado. Só lembrando, num dos erros para trás, você não está lidando com o seu amigo de infância. Você está lidando com gente que você não pode confiar. E não estou falando no mau sentido. Ele não pode confiar 100%. Você tem que checar, né? Já, assim, recentemente aconteceu. Combinou-se uma coisa com o superintendente falou assim, olha, eu não vou te multar, tudo bem que precisa fazer isso, tá bom, eu não vou te multar, mas não faça mais isso e coisa do tipo. Tá bom. Ele aconteceu o que foi combinado, que ia acontecer. Um dia depois, mandou-se uma notificação dizendo que ia ter que é passível de multa, com ameaças, com mais não sei o quê. O cliente virou para mim e falou assim, mas o que é esse negócio que ele me mandou? Eu falei, então, lembra que eu falei para você que não existe, né? O ser bonzinho não adianta, porque esse é o nível de pessoa que você está lidando. Pessoas que falam uma coisa para você e depois ele vai lá e vai fazer um negócio para proteger ele, não você. Então, se você não registra, e a gente tinha registrado, ia ficar por isso mesmo. E excelente, porque isso que você falou, veja, você combinou tudo isso. Aí o shopping foi lá e mandou essa notificação. E ele pode até falar, eu não vou cobrar a multa, mas a notificação vai ficar na sua pasta, lá no arquivo, guardada. Por quê? Porque ele não te cobrou a multa, como ele combinou. Mas a infração ficou devidamente registrada e eles fizeram a cama certinha com as provas bonitinhas. Então, quando precisar, é aquela história do arquivo de pasta suspense. Eu vou abrir, puxar a pasta e tirar todas as comunicações que eu fiz prova. Entendeu? Então, é importante. Faça a prova, registre. Não é porque não tenha medo da outra parte. O cara tá lá, é uma negociação como o Estevam já frisou algumas vezes, o Riso sempre fala, é uma negociação empresarial. Você é o empresário, o outro lado é o empresário. Não interessa o nível, haja como um empresário. Muito bem, vamos pro próximo, Vitinho, põe aí pra gente. Agora é o 7, né? Erro 7, usar o fluxo de caixa como se fosse lucro. Esse é um problema que... Esse vai desde a tia do sorvete até as grandes franqueadoras. Não. E já dou spoiler. A partir de 2026. Estevão, se você já não leu ou não deu uma estudadinha nisso, se prepara, porque agora isso aí vai ficar exponencialmente pior. Porque nesse fluxo de caixa tinha o dinheiro do imposto que os caras operavam. Agora não vai ter mais. Agora você vai ver gente graúda chorando que não estava esperto e operava tributo, agora esse dinheiro não vai estar mais no bolso do cara. Agora você vai ver gente chorar. Assim, na operação de shopping, a pessoa trabalha de domingo a domingo. Ele folga um dia no ano, assim, de modo geral. Acho que é só dia 1º de janeiro que não trabalha. O resto trabalha todos os dias, né? E acaba virando uma bola de neve. Se não é uma operação que dá receita, até as que dão receita, se ele tiver mais de uma operação em outros shoppings, acaba misturando caixa, enfim, paga conta com dinheiro de uma loja para outra. Se for um negócio esporádico, ok, né? Se for uma coisa recorrente, é um problema, né? Uma das lojas está drenando o dinheiro da outra, né? Isso geralmente acontece em lojas de ramos diferentes, quando o proprietário tem mais de uma franquia. O Riso adora esse tema, multifranqueado. Multifranqueado. Ele né? ama. É o tema da paixão dele. Ele está escrevendo um livro sobre isso ultimamente. Não, eu sempre gostei também do multilogista. O Estevam conhece bem. Eu conheci algumas peças incríveis, né? Mas vamos embora.
Aqui nos Estados Unidos, o termo mais usado, eu acho que assim, acho que não existe, se eu colocar um hashtag só para uma palavra, é a que mais usa aqui, escalonar. Ah, Vamos escalonar. Sim, Aqui nos Estados Unidos, no Brasil, isso, meu amigo. não, mas aqui, o cara que está vendendo para o franqueado novo, ele está já botando na cabeça dele que ele tem que ganhar dinheiro para ele escalonar e bater mais lojas. É nesse nível. é aqui igual. Mas você acha que é diferente no Brasil? Cara, ganhar O escala é o problema- que mais. Cara, eles só falam isso. Ô, Os Estevão, no eventos de Brasil, no Brasil, o cara compra uma e Leva aí duas. já mete uma promoção de 50%, você já monta 3, o cara não montou nem a primeira. Aqui tá feia a coisa. o problema é Não, que aqui. gente, eu estava vendo uma notícia ontem que um franqueador vendeu 76 franquias na promoção da Black Friday. Meu Deus. Assim, eu já não consigo imaginar vender franquias em promoção usando o Black Friday. Eu não consigo. E aí o cara vendeu 76. Assim, você não sabe aonde, o que é. Você não tem ideia. Mas ganhou escala. Então, assim, a gente vê, infelizmente, principalmente os que usaram o fundo de garantia, que pegaram o dinheiro da vida para comprar uma franquia, e aí o negócio não opera do jeito que é para operar, porque ele tem uma família inteira para dar conta, filho e tudo, e começa a bola de neve usando o fluxo de caixa. A gente teve um cliente, assim, o mais emblemático, que eu virei para ele e falei assim: olha, a minha orientação que eu gostaria de te dar não é a que você quer ouvir, porque você não tem saída. Se você fechar a sua loja, qual que vai ser a sua receita? Ele falou, eu não tenho como botar comida na boca dos meus filhos. Eu falei, então a gente tem um problema muito sério. A gente tem um problema muito sério porque assim, eu fico de mãos atadas de como te ajudar, né? Ou você consegue vender essa operação e não vai vender pelo que você pagou, porque nenhuma, nem no Brasil, nem aqui, você vai vender pelo que você pagou, e aceita o dinheiro e vai fazer alguma outra coisa, cria alguma outra coisa, ou você vai ter que aceitar isso e sabe lá onde isso vai parar, que vai gerar dívida, né? Não tem como fazer. Alguém não vai ficar recebendo dinheiro. Se é o seu fornecedor, se é o seu franqueador, se é o shopping, ou se é o governo, a gente vai ver depois. O que você tá colocando é muito importante. Você tem que escolher alguém para não pagar. Pode ser comida na mesa dos seus filhos, pode ser o seu fornecedor, pode ser o seu franqueador, pode ser o shopping. Você tem que, em algum momento, escolher quem não vai pagar. Exatamente. Qual Então, que é o mais caro? então, mas quando você chegou nesse estágio de estar usando o fluxo, uma coisa é sempre bom entender de onde apareceu esse problema. Se esse problema foi do D0, o modelo de negócio tem um problema grave. É aquela história, o Riz já ouviu falar várias vezes isso. Quando você está estruturando um negócio, qualquer que seja, franquia ou não, mas se o modelo de negócio está querendo deixar de pé, depende dele estar enquadrado no regime simples, pula fora. Pula fora. Porque não é um negócio sustentável. Você está dependendo de um benefício simplificado de tributação para operar um negócio. Ou seja, se o teu negócio ele der uma esticada e crescer um pouquinho, você morre. E aí você vai ter que fazer essas pernadas de imposto, vai ter que, né? Aí, então não. Então, Mas, revisa o teu Luiz, projeto. Luiz, é a mesma coisa que a gente discutiu com o Estevão na questão do ponto de equilíbrio, quando você tem uma série de percentuais que atuam sobre variáveis, né, que você não tem controle sobre. Então, eu estou só dizendo que você tem absoluta razão, mas se você tem um negócio que a vida dele é estar à margem da lei, nós estamos ferrados, meu amigo. Você não tem um negócio. Mas aí olhando para essa solução que você e o Estevão comentaram, né? Então, ou seja, que o cara se encontra num ponto de quem que eu não pago, aí você tem que pensar nas consequências de quem eu não pago. Onde o Estevão mora, quem eu não pago vai preso, se você não paga imposto. Sim. Aqui é aquela história que a gente já conhece, né? Aqui só vai preso quem posta coisa em rede social errada. Mas
Na Austrália não sei, mas imagino que a Austrália também dever imposto vai preso. Não tem conversa, né? Só que aí você fala, o cara ele fala, então eu vou pagar, eu não vou pagar imposto, mas aqui no Brasil você vai operar o imposto, que é o que a maioria das pessoas faz. Só que tem uma lenda, meu contador sempre fala, eu já falei aqui algumas vezes, deveu mais de 5 meses, de 4 a 6 meses de imposto, você nunca mais recupera a mão. Você não vai... mas tem refis, não sei o quê. Esse é outro erro. Além de entrar no fluxo de caixa, ou seja, fazer giro com fluxo de caixa, é ficar dependendo de refis, de um parcelamento de governo para você se acertar as contas. Tá errado. Volta para a planilha. Chama o Estevão para ver a planilha, porque alguma coisa ali não tá fazendo errado. Entendeu? Porque não é possível você... se o teu negócio, a conta não fecha, você está tendo que tirar dinheiro do próximo mês, ou essa o riso adora. Se você está tendo que pegar o teu faturamento, antecipar recebível de cartão de crédito, amigo, você tem que viver com o que você tem no caixa no mês. Se você teve que invadir o mês que vem, a conta está errada. Só que você tem que entender que os que querem receber, eles não vão deixar essa conta ficar errada. Então vai sobrar no fim do dia. É na mesa de casa que vai faltar grana. Porque o banco, ele vai tomar na cabeça. Ele vai fazer a retenção do sua maquininha. Então esse já era. O shopping te põe para correr rapidinho. Deveu 2 meses, terceiro mês você já tá na rua. Funcionário não aguenta desaforo. Não tem papo. Não pagou um mês, no outro mês ele já está procurando emprego e tchau. Aí você vai ter que arcar com o custo da demissão trabalhista ou do processo e contratar um novo. Entendeu? Ou seja, é um mato sem cachorro, como o Estevão falou. O problema são os franqueadores, né? Franqueador, vendedor de sonho, que fala que o franqueado tem que... As pessoas que vão empreender têm que perder dinheiro por muitos anos, que nem ele perdeu e virou uma boa franquia. Erro 8. Vamos lá, Estevão, erro 8. Encerrar a operação antes do término do contrato. Isso eu acho que deve acontecer muito, né? Porque a gente pega um cara desse que tem problema de fluxo, ele faz o quê, cara? Tem hora que ele tem que encerrar. Ele fala, agora morri. Então, mas e aí deixa o Estevão falar qual é o tamanho da multa do contrato do shopping. Jesus. Vamos lá. De 10 a 15 aluguéis. Nossa Senhora. Não é... Ou 50% dos aluguéis a vencer até o final do contrato. Esse é o que diz a lei. Não. E o aluguel com o valor cheio, não com aquele desconto que você conseguiu progressivo. Sim. Meu Deus. Não, essa segunda hipótese que o Estevão colocou é o que diz a lei. Ou seja, contratos por prazo determinado, a parte que rescindir antes paga o devido, ou seja, se tiver, porque não é só o que falta, não é a multa. Porque geralmente quando o cara chega nesse ponto, ele já está devendo. Claro. Então, o devido ele paga do passado. Da rescisão para frente, você pega a data da rescisão, pega o fim do contrato e você tem que pagar metade do que falta. Isso é o que diz a lei. Isso é para contrato de prestação de serviço, contrato de locação. Só que aí, no caso do shopping, sem o desconto. Não, sem nada. É o valor é o valor que vai estar lá no quadro, na primeira página. Qual é o valor do aluguel? Aquele ali. É aquele ali. E aí, por isso que a gente, quando escuta a galera falar que, cara, empenhora a casa para poder pagar a dívida de shopping, realmente é verdade, né? É isso. Caramba. Na verdade é assim, nos contratos de locações de shopping, cai naquilo que a gente já falou algumas vezes hoje e das outras vezes. Se a pessoa não se protege no que o shopping deixou de cumprir, ele deixa de conseguir argumentar dentro de um processo judicial que a multa rescisória é, no máximo, 3 aluguéis, que é o padrão, tá bom? Que acontece. Porque, às vezes, o encerramento, quando ele está perto do final, ok, é 50% do que falta, ok, o juiz vai entender isso. Mas se ele encerrou, como tem casos, e são vários, com 5 meses de operação, com 4 meses de operação, não faz o menor sentido ele pagar 50% dos aluguéis a vencer. E se ele encerrou com 4, 5, 6 meses, 1 ano, é porque alguma coisa aconteceu. E se ele não documentou o que aconteceu para ocasionar isso, ele não tem como discutir na justiça e ter esse benefício de ou não pagar a multa rescisória, porque se o shopping descumpriu antes dele as cláusulas contratuais, ou descumpriu de algo muito mais grave, que a gente vai falar na sequência,
ele não tem como argumentar dentro do processo. A gente, nos nossos casos, nas nossas argumentações que a gente faz, é nesse sentido, que o shopping deixou de cumprir o que ele tinha que cumprir. Então, se ele deixou de cumprir, o que acontece? Não tem a multa rescisória. Foi o shopping que deu a causa, certo? Isso serve em alguns momentos para discutir dívida, para abatimento de dívida, e aí tira-se a multa rescisória, dá desconto no aluguel, e aí faz-se um acordo. A gente tem acordos de 70% de desconto ultimamente, 60% de desconto. A gente tem nesse nível porque a gente usa os nossos argumentos e a nossa expertise para levar as discussões jurídicas para esse caminho, né? Agora, uma loja que opera por 2, 3 meses, 4 meses e não é incomum, não é raro, e fecha, é porque alguma coisa, é que esse franqueado, ele reagiu no momento adequado, porque se ficar mais tempo só vai piorar, e que realmente tem um problema sério, né? E que em alguns casos beira o absurdo, né? Mas aí, se o lojista, se o franqueado não se precaver, não se proteger, não registrar tudo, vira um problema. E põe nessa conta que aquele copy-paste padrão que tem em COF, circular de oferta de franquia e contratos, que lá, geralmente, você vê lá, qual é o prazo de payback do investimento? 24 a 36 meses. Aí o cara me vem e fecha com 5 meses. Entendeu? Nossa. Você entendeu onde a coisa fica absurdamente descasada? Ou seja, se com 5, 6 meses, ou seja, menos de um ano, o cara já tá enterrado no negócio e fala, cara, não tem como isso atingir. Eu tô participando agora, acabou, não teve jeito, virou processo. O payback deles era 36 meses, o minha cliente era para faturar uma estimativa, eu acho, o valor era uns 80 mil, minha cliente sofrendo, sem nenhum funcionário, com ela no caixa, não faturava 15 mil. Ou seja, aquela planilha sonho, aquele DRE sonho da COF, que tá lá no troca de e-mails, não, aqui a média nossa é isso, se você faturar metade é 40 mil, cara, tava no 15, sofrendo, mandou todo mundo embora, só tá a pessoa trabalhando. Tá bom pra você? Então, aí se cai nessa história. Mas, veja, no meu caso, elas são duas mulheres economistas, então elas tinham muito mais tato para lidar com o problema econômico do negócio. Agora, isso aí que ele tá falando, eu duvido. E aí, Estevão, eu jogo um número estatístico assim, mágico. Mas o cara que comprou uma franquia, para começo de conversa, ele assinou um contrato de locação, ele vai levar uns 90 dias para inaugurar, 60 dias para inaugurar. Então, ele não é nunca em 5 meses. Aí ele vai esticar, aí vai estar perto do fim do ano, ele vai falar, cara, venda final de ano, eu vou ralar e não sei o que, não sei o que. Cara, 90%. A gente viu o caso que o Riso trouxe do vídeo lá dos caras do Café em Santos. Sim. Ele vai esticar isso até 1 ano e meio. Entendeu? O carro dele, sim, necessariamente, ele vai pegar o carro e vai refinanciar o carro. Ele vai, sim, pegar a previdência privada e vai limpar e vai jogar no negócio. O script tá aí, a gente já tá aqui, vamos bater 2 anos de podcast e estamos falando, é a mesma coisa, a gente vê esses casos reiterados. E o que acontece? As aceleradoras vendendo. Que você falou no ponto anterior, os caras vendem 3, mas já assinam os 3 contratos. Sim. Por quê? Porque aí junto com aquilo que eu falei do Estevão, os caras assinam 3 contratos, você deu errado em um, sabe o que eles vão estar debaixo do braço usar contra você? Que você infringiu os outros 2 contratos, você não inaugurou a unidade. Eu conheço uma franqueadora grande de líquidos que faz isso com expertise. Não é líquidos cervejas? Não, líquidos. Tá. Eu vou falar líquidos. Só líquidos. Eu tô hoje em cláusulas abertas. Então tá. Ele tem um terrível problema etílico. Cláusulas abertas. Não sendo metanol, tá bom. Vamos lá. Próxima, Vitinho, põe na tela aí. Erro 9. Estamos acabando, hein, Estevam? Calma, estamos acabando. Não exigir prestação de contas detalhadas. Vamos lá. Isso é um fator hoje em dia que, assim, hoje a gente está... Eu tô do outro lado do balcão, vamos falar assim. Vai fazer 8 anos quase, tá? E eu posso falar para vocês que hoje já começamos a ver alguns shoppings
mudando a forma de agir com os lojistas. De uma maneira um pouco mais honesta, vamos falar assim, tá? São poucos, tá bom? Mas a gente já vê que existe um movimento, porque assim, até 8, 10 anos atrás, ninguém discutia essas coisas de prestação de contas, né? Porque todo mundo acreditava que está tudo certo, porque o juiz que decide sobre essas ações no passado, ele frequenta o shopping e acha que aquele prédio imponente não tem como fazer alguma coisa errada, ele sabe, faz tudo certinho e não vê os problemas até que alguém vai lá e aponte o dedo onde realmente tem problema. E o shopping, ou por ingenuidade ou incompetência das pessoas, junte documentos nos processos que demonstrem a irregularidade sem eles saberem, né, sem pararem para analisar isso, ou que não junte documentos, que ocultem documentos que a gente exige e que tem que ser mostrado e eles não mostram, porque se não mostram é realmente porque tem problema, né? Então hoje a gente consegue, nos processos que a gente tem, fazer análise e pontuar sobre assuntos que realmente fazem sentido, né? Até então, os lojistas, os franqueados procuravam advogados que vão seguir lá um padrão que está lá no manual do advogado sobre pedir prestação de contas. Eu quero ver todas as contas, as notas, da reforma do banheiro, do papel higiênico, isso aí não adianta nada. Isso aí não vai mudar nada, não é aí que você tem que caminhar, né? Existem outros pontos muito mais técnicos, e a gente volta lá para o erro número 1, que é o CRD, que é o que envolve as despesas de condomínio, né? Ali é uma caixa preta que pouquíssimos shoppings abrem, né? E quando abrem, a gente consegue, em 99,9% das vezes, descobrir que tem coisa errada. E tem coisa errada que não dá para mudar, ou para trás não se arruma. Então, o que acontece? No mundo de shopping, na gestão de shopping, quando existe um franqueado, e as franqueadoras não apoiam franqueados que fazem isso porque é ruim para ela, porque aí está o franqueado brigando com o shopping e a franquia que quer botar mais outras franquias em outras shoppings da rede, e aí ela não quer brigar com o shopping, né? Isso é bem comum, mas isso não é uma questão de briga, isso é uma questão de direito, né? Cada um luta pelo seu direito. Se está errado, tem que fazer certo. Então não é um negócio que, enfim, as pessoas levam por um outro caminho. Então, saber discutir o que você pagou durante todo o seu período de contrato é fundamental para te dar segurança para, se precisar fechar a loja antes de encerrar o contrato, antes do prazo, para, se precisar rever os valores que você está pagando, se precisar renovar o seu contrato ou revisar o seu contrato, para uma série de coisas, de negociações administrativas ou jurídicas. Mas hoje, no mundo de shopping, eu falo com absoluta certeza. O trabalho que a gente vem fazendo, na profundidade que a gente vem fazendo, está machucando os shoppings. Porque eles não conseguem responder o que a gente questiona. Hoje, as equipes que estão nos shoppings conhecem o beabá do básico do que elas fazem dentro de uma caixinha pequenininha. Lá, 10, 15 anos atrás, as pessoas conheciam absolutamente tudo, como é que fazia tudo. Hoje em dia, não. Então, para fazer errado é muito fácil, né? Para botar dinheiro na mão do empreendedor, para dar receita, se fazem malabarismos que não são corretos, né? E na conta do franqueado, no mês a mês do boleto, o franqueado não sente, né? O lojista em geral não sente isso, porque num montante de 300, 400 lojas dentro de um shopping, não aparece. Mas eu posso te garantir que tem muita coisa errada e a gente está mostrando e os shoppings estão fugindo de apresentar documentações. É aquela velha história. Planilha aceita qualquer coisa. É uma maravilha a planilha. É só você jogar um número mágico. Tem shopping que bota lá, apresenta, o lojista pede, ele manda uma planilha de Excel. A planilha de Excel não vale absolutamente nada. Só que alguns shoppings ainda, eles são ousados. Eles fazem uma planilha de Excel com 5 linhas para justificar a sua despesa de 5 anos, de 10 anos, né? Com números generalizados, sem consolidados, né? Eles até colocam na norma geral hoje em dia que eles vão apresentar os números de forma consolidada.
eles podem colocar o que eles quiserem na norma geral. A lei não é assim que trata isso. E detalhe, é na forma mercantil. Planilha de Excel não é forma mercantil. Não, e tem 2 pontos. Assim, a lei permite, tem um instituto na lei que ação de prestação de conta. Qualquer pessoa pode entrar. Se a outra parte prestou algum tipo, nós temos alguma relação, eu tenho direito. Se você não faz, eu posso pedir para que um juiz determine que você faça. Prestar conta. E prestar conta não é juntar recibo de táxi. Entendeu? Isso é um ponto. E segundo, isso que você falou, ó, quiçá muita franqueadora lembrasse de mandar, mas em franquia, mas nem uma planilha de 4 linhas o cara manda. No fundo da franqueadora. O que acontece em shopping padrão é o seguinte, o lojista vai lá, faz o questionamento da prestação de conta, e lá o financeiro ou o superintendente fala assim, ó, as caixas estão aqui para você analisar. Eu fui uma vez numa reunião desse tipo, e aí quando eu entrei, o financeiro, o gerente financeiro falou, as caixas estão aqui para analisar, eu entrei junto com o cliente, né, com o advogado, eu falei assim, ó, eu não estou aqui para olhar a caixa não, eu estou aqui para olhar dados efetivos e objetivos. Né? Então vamos lá, vamos falar sobre outras coisas. Essas caixas aí pode deixar aí que eu não vou analisar, não. Isso aí é outra coisa. O que eu quero saber é outra coisa, é coisa muito mais objetiva que isso. Se você não consegue me mostrar e não conseguiu, tá bom? Aí é um problema que tem. Realmente é um problema que tem. Então, o que os shoppings fazem? Ah, não, a gente está aqui, todos os documentos, eles colocam isso nas defesas judiciais. Ah, os documentos estão aqui para análise, ou juntam lá balancetes consolidados de 20 mil páginas de balancetes do Diário Geral. Só isso não é suficiente. Precisa de uma série de outros documentos muito mais objetivos, que é onde tem os problemas do dia a dia, que o shopping deixa de cumprir corretamente e que quem paga a conta é o franqueado, é o lojista em geral. O problema é que eles adoram fazer uma marretadinha. Né? Você conhece o conceito contábil de marretada, não? Conheço. Uma vez tem muito mais do que marretada. Tem coisa pior até. Eu pedi uma vez, discutindo com... Era uma encrenca societária. Eu notifiquei a outra parte e a advogada caiu no que eu pedi, mas eu pedi até para mandar o razão. Era uma empresa nova, não tinha muitos anos. Ela mandou razão desde o começo. Chegou as caixas lá, eu olhei. Só que eu catei a caneta amarela e fui pintando, né? Você acredita que o razão de constituição da empresa, o razão abria negativo com saque? Isso é uma retada. Posso contar uma história rápida? Manda aí. Vai lá. Não vou dar nomes, tá bom? Mas um belo shopping que tem donos, voltando no fundo de promoção lá, alugou um espaço para colocar um outdoor do shopping, de propaganda. E aí quem paga é o fundo de promoção, certo? Esse outdoor, né, tá no contrato, nos documentos que foram juntados, tem lá um contrato de uma área de 900 metros quadrados para um outdoor. E o dono dessa área era os donos, pessoa física do shopping, certo? Mas fizeram o contrato em nome da pessoa jurídica. E aí, o pagamento tem que ser em nome da pessoa jurídica. O shopping, ou orientado pelos donos do shopping, fez o pagamento na pessoa física, sem, aparentemente, até agora no processo não foi juntado, né? E o laudo pericial também não apresentou nenhum documento nesse sentido, sem a retenção de imposto de renda. E aí está aguardando informações. Então, assim, o contrato entre pessoa jurídica e pessoa jurídica pago para a pessoa física, que é o dono do shopping, sem a retenção de imposto, e aí a gente vai olhar a empresa que explora o estacionamento, também, quem que é o dono? É o dono do shopping, numa empresa à parte, que os donos são os mesmos donos, que também fazem algumas coisas aqui e ali, enfim. Como é que você acha que balancete você vai ver isso? Com balancete? Não, não é com balancete. Tem que ter outro tipo de documento que você vai analisar isso. E tem coisa muito errada, muito, muito, muito errada. A gente está falando de milhões, não está falando de dinheiro de almoço, não. 10. Vamos pro último 10.
Que agora, põe aí, Vitinho. Achar que problema com o shopping é só jurídico. Esse é clássico, porque aí vai o advogado que é amigo, o primo, o cunhado, que não conhece absolutamente shopping, absolutamente nada de contrato ou do dia a dia de shopping. É muito mais fácil, é mais barato para o franqueado, para o lojista em geral procurar esse tipo de ajuda e que vai ser inefetivo, né? Tem profissionais no mercado que conseguiriam ajudar, é lógico que é mais caro, mas se você quer um serviço especializado com um diferencial e que te dê resultado, você, obviamente você vai pagar mais caro e o mais barato não vai te adiantar em nada, você vai jogar dinheiro fora, né? Mas um advogado, ele não conhece tecnicamente. O Luiz é um excelente advogado. Ele fala coisas aqui que eu estou no mercado há 20 anos, mais de 20 anos, e sei que 99% dos advogados não sabe absolutamente nada do que ele está falando. Entendeu? Então, assim, esse é o mercado. Tem muito advogado que não conhece o que precisaria conhecer. Porque ele é um advogado que cuida de contrato em geral, mas se ele não conhece shopping, não é a mesma coisa, é um outro bicho. Contrato de shopping, de franquia, é um outro bicho, né? Então, se ele não se especializar, se não estudar isso, não vai adiantar nada, né? E o que a gente vê advogados que não conhecem, que se aventuram nisso, colocam o cliente em risco, em prejuízo, mas o dele está garantido, né? Não se preocupa. A gente, e a gente sabe de escritórios jurídicos que tratam o cliente com preocupação. E tem uma série de outros aí eu tenho cliente que trocou de advogado, que advogado anterior ele tinha medo de questionar as coisas do processo. Porque ela falava mais alto, ela gritava, ela discutia, ela achava que estava desconfiando. Eu falo assim, se você tem uma relação dessa com o seu advogado, é melhor você pensar bem o que se isso vale a pena. Você está pagando por um serviço, e esse é o tipo que você está recebendo? Não é. E a gente demonstrou aqui, nessas conversas todas que a gente teve, que tem muita coisa que é técnica. E é técnica profunda sobre a gestão de shopping. E um advogado, por mais que ele estude, ele não vai saber. Ele não vai saber. Nem advogado de shopping sabe. Quanto mais um advogado que não é de shopping, que não está lá no dia a dia, né? Então precisa de alguém que conheça tecnicamente para levar os questionamentos, para proteger o cliente e para ter o melhor resultado possível, né? Não é só jurídico, o jurídico nas ações de shopping do cliente, né, do lojista, do franqueado, precisa atuar junto com alguém técnico para que tenha o melhor resultado possível. Acho que os ditados populares existem, eles estão por aí, eu acho que não é à toa. Uma delas é cada macaco no seu galho, né? Boa. E eu acho que esta especialização é importante. Por exemplo, 2 casos que o Estevão vai dar risada. Pega um advogado qualquer que vai entrar... Bem, ele mesmo já deu casos aqui de advogado que erra o prazo de renovatória, faz umas bobeiras sem tamanho. Isso custa para o cliente. Porque o que acontece? Não é só pagar o amigo, o brotherzão da família, pagou, o cara faz, ele já não vai fazer com aquela vontade toda porque você não é o maior cliente dele, tá fazendo por um amigo. Aí não deveria ser assim, mas ele faz. Aí o cara entra com a ação fora do prazo, o que acontece? Não é que ele pagou barato, ele vai pagar 2 vezes, porque ele vai perder o processo e ele vai pagar a sucumbência, aquilo que o Riso adora. Vai pagar a sucumbência, porque perdeu o processo. A outra parte ganhou. O juiz vai falar, então 10% do que você estava pedindo vai para a outra parte. Então, esse é um problema. Problema número 2, não fazer é o que a gente chama de economia do processo, economics do processo. É você olhar para o cliente, quando você vai apresentar uma proposta, eu posso apresentar uma proposta para você, olha, para fazer uma prestação de contas. Fazer uma prestação de contas aqui daqui desse imóvel vai custar tanto. Eu te mando uma proposta, eu olhei, até fiz um valor da tabela da ordem, tá lá. Só que o que tá por trás que eu não te contei, que é o Kinder Ovo, você vai fazer uma perícia, não vai? Sabe quanto? Pergunta pro Estevão quanto custa uma perícia complexa em shopping. Porque não é uma períciazinha que você vai pagar 2, 3 mil reais pro engenheiro fazer. Pergunta para ele quanto custa uma perícia. Aí o teu cliente vai descobrir que tá escrito na lei que quem pede a prova paga, salvo outra determinação do juiz. Porque às vezes o juiz pode mandar uma salomônica, cada um paga metade. Às vezes acontece.
Ou quando o juiz identifica que a prova vai aproveitar os dois, então o juiz manda cada um pagar metade. Mas em geral se eu tô pedindo a prova, eu vou pagar. Fala aí, Estevão, uma média de perícia para você numa ação, sei lá, uma ação renovatória. A gente, perícia em ação renovatória varia, isso pode chegar a 20 mil, 15 mil do Pronto. perito judicial, mas o shopping tem que ter um assistente técnico e o franqueado também tem que ter um assistente técnico que também vai demandar um dinheiro. Eu Uma nem ação entrei de nessa prestação parte, de contas, eu só falei da perícia. O assistente técnico eu ia falar depois. Ou seja, esses numa ação de custos... prestação de contas, a gente já viu 100 mil reais de perito judicial. Nossa Senhora. Entendeu? E o advogado, que é o brother, cobrou R$2.000 pra fazer. E nem avisou o cliente que ia ter essa... Não, mas eu não Nem vou nem dizer sabe. que não avisou, ele nem sabia Ele que ia nem ter. sabia. Ele até sabia que eventualmente faria a perícia, mas como ele não tem expertise, ele não é do mercado, ele não sabe a média cobrada no mercado. Talvez ele saiba, porque ele é um advogado que ele está acostumado a fazer, por exemplo, trabalhista. E ele sabe quantos peritos trabalhistas cobram. Então ele se baseou naquele valor e não nesse. Meu, E aí, eu vou além. Se ele não tem alguém especializado para justificar, numa ação de prestação de contas, tá? Para justificar o que está acontecendo, ele vai pagar essa conta. Agora, se ele provar que quem deu causa foi o shopping, quem vai pagar é o shopping, tá bom? Num perito judicial, numa ação de prestação de contas que você consegue argumentar tecnicamente que o que foi apresentado não é suficiente por conta de informações, você dá argumentos factíveis, o juiz determina que quem paga esse perito judicial é o shopping. ou seja, cara, cuidado onde você põe o pé. Entendeu? Busca pessoas e se certifica de que você está olhando uma estruturação boa. Por exemplo, você tem aqui, né, uma produtora, ou você tem um café, você quer estruturar o teu modelo de negócio. Você prefere uma aceleradora ou você prefere aquele cara quieto que está até agora quieto e não está falando? Eu não sei. Eu prefiro o cara quieto que tá sumido. Cadê? Ele tá aí? Ele tá aí. Será que ele tá deve aí? ter caído o link, só pode ser. Não, o que eu vou comentar com vocês é que está me batendo um desânimo, porque as minhas crenças no franchising, na relação honesta e séria entre pessoas, entre empresas, entre conceitos, ela no Brasil vai para o espaço, porque é o país do pichuleco, da comiça, da brama, do guarda, do meu pedaço, do percentual. É muito nojento isso tudo. E, sei lá, me bateu um desânimo, eu estou quieto, realmente, é verdade. É que você não tomou café da Toma manhã uma ainda. água aí. Você não tomou café da manhã. Daqui a pouco você melhora. É isso. Eu acho que Mas, a ó, gente... só considerações vou finais pra gente, complementar Estevam, por isso. favor. Dois programas só muito para deixar bons. o riso um pouquinho melhor, assim, tem gente honesta no mercado, né? Tem gente honesta. Não são muitos, mas tem gente honesta. Ainda bem, tá bom? Ainda bem. Tô falando lá de shopping, tá bom? Tô falando lá de shopping. Tem gente honesta. Não, eu também posso falar que nas franquias também tem, mas é uma sucessão de desânimos, né? Quer dizer, que a quantidade dos espertos hoje é bem maior do que o que eu chamaria dos honestos, né? Nós vivemos num mercado, especialmente no Brasil, que só tem esperto. É a mulher do juiz com os contratos que ela tem, é a mulher do presidente, o que, assim, é uma avacalhação completa, isso chega em todos os níveis. Mas não quero terminar mal, mas eu tô mal. Estevam, obrigado, cara, pela participação. Acho que tivemos aí 2 programas. Eu participei agora do segundo, mas o primeiro foi sensacional também. E eu acho que trouxe uma clareza muito grande para todo mundo que pensa em ir para um shopping ou que já está lá, depende do shopping e precisa aprender um pouco, né, Luiz? Assim, acho que o takeaway cara, procura pessoas para te dar um suporte, né? Se você tá com um dor de dente, você não vai no sapateiro. Isso. Então, né? E antes, durante ou depois, entendeu?
cada fase tem a sua necessidade, tem o seu apoio, tem a sua forma de negociar. Né? Mas se você tá entrando agora no shopping, já assinou um contrato de franquia, ou tá negociando um contrato de franquia, sabe que vai entrar no shopping, cara, bate um papo com o Estevão aí que Detalhe importante, tá, vai Luiz? te ajudar muita coisa. Luiz e Estevam, detalhe importante. Não ache que a franqueadora vai te ajudar. Então, cara, procura um especialista. Antes, que aí é mais de boa. Certo? Estevão, chamamos você numa próxima, né? Você tem bastante conteúdo para dividir com a gente aqui. Obrigado, viu? Obrigado mais uma vez. E se alguém aí que assistir o vídeo tiver alguma dúvida, quiser escrever nos comentários lá, a gente entra lá e responde. Assim, a gente está à disposição de todo mundo. Assim, o conhecimento que a gente adquiriu nesses anos todos aí, não custa nada a gente responder uma pergunta, uma dúvida. Não é isso que vai mudar a vida nossa aqui e vai com certeza ajudar alguém a tirar uma dúvida e salvar algum dinheiro, tá? Então, a gente está aqui à disposição de vocês e dos ouvintes aí, de quem assistiu os vídeos, para qualquer dúvida que tiver, que a gente puder responder, a gente entra lá no comentário ou entra em contato com a gente no nosso Instagram, no nosso website aí e a gente está à disposição, tá bom? Obrigado, Estevão. Riso, Luiz, obrigado e até o próximo Franquia Sem Segredo. Valeu, gente. Até. Abraço.